Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: reunião com entidades debate alteração na Lei Kiss proposta pelo governo. Adolescente é abusada pelo padrasto, foge e pede socorro em um posto de saúde de Santa Maria. E veja também: prefeito de Itaara é alvo de operação do Ministério Público e tem pedido de afastamento do cargo decretado. E ainda, alunos indígenas marcam presença pela primeira vez na história dos Jogos Escolares de Santa Maria. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Na manhã de hoje foi deflagrada pelo Ministério Público uma operação que investiga um esquema de direcionamento de certames públicos com objetos superfaturados. 3 servidores da Prefeitura de Itaara são os suspeitos. Entre eles, o prefeito da cidade, que também é padre, e por isso a operação foi denominada Santidade. Mandados de busca e apreensão dos cargos públicos foram cumpridos. A equipe do BEI foi a primeira a chegar no local e acompanhou desde cedo a ação. A operação no Ministério Público foi deflagrada ainda de madrugada. Policiais da Brigada Militar chegaram na Prefeitura de Itaara antes das 6 horas da manhã. Os promotores e agentes ficaram na Prefeitura apreendendo arquivos e provas até por volta do meio-dia. Um dos investigados é o prefeito de Itaara, Padre Silvio Weber. Ele é suspeito de chefiar um suposto esquema de superfaturamento em contratos com empresas terceirizadas. O montante é de quase R$500 mil. O chefe do executivo foi pego de surpresa e nega as acusações. É bom que eles estejam olhando, porque não existe, quanto a isso a gente está super tranquilo, que não existe um superfaturamento em nenhum contrato. Então é muito bom que eles façam essa investigação, olhem, analisem, porque ficam fomentando, né, que existe superfaturamento, que existe isso, que existe aquilo. Então vai ser bom agora que vai ser provado que não existe nenhum superfaturamento e nenhuma ilegalidade. O prefeito foi suspenso e proibido por cerca de 180 dias de ingressar nas dependências do Poder Executivo e de manter qualquer tipo de contato com os demais suspeitos que estão sendo investigados. Neste caso, a secretária municipal de Educação, Luciane de Andrade Lemos, e o diretor de serviços do município, Victor Flores Niederauer. A razão pela qual o prefeito está sendo afastado é para a apuração desses fatos. E diante da certeza do prefeito de que não há irregularidade ocorrida no Executivo Municipal, assim que as primeiras investigações começarem a transcorrer, né, certamente manejaremos algum tipo de manobra jurídica, né, junto ao Superior Tribunal de Justiça, por conta da competência dele, para que nós possamos reconduzir o prefeito ao cargo. Além da Prefeitura Municipal de Itaara, mandados também foram cumpridos na casa de investigados e em empresas particulares de Tupã-Ciretã e Santa Maria. Ao todo, são 12 ordens judiciais que foram cumpridas. Todas as irregularidades apontadas envolvendo o prefeito, eu posso dizer que estão sendo investigadas e muitas delas já estão numa fase avançada de comprovação. Tá? E dentre elas, uma das denúncias realmente é a participação do prefeito num crime de roubo ocorrido já em novembro do ano passado, na casa do presidente do Legislativo. Houve denúncias, houve indícios nesse sentido que estão sendo apurados.
A partir de agora, a vice-prefeita de Itaara, Tita Desconzi, vai assumir o cargo. Eu vou assumir a minha parte, né? Sou bem responsável quanto a isso, vou assumir, mas agora não tenho o que falar, né? Eu vou tomar conhecimento do que está acontecendo agora. Foi muita surpresa tudo isso. Moradores da pequena cidade, que tem aproximadamente 5.000 habitantes e fica a cerca de 15 quilômetros de Santa Maria, foram acordados com este assunto. Realmente foi uma situação de surpresa, né? Ninguém esperava. Eu que sou morador aqui da frente, eu até levei por surpresa. Depois que eu fui descobrir a situação que envolve o nosso prefeito, a gente tinha como uma pessoa realmente honesta, mas não foi surpresa para nós essa situação aí. Até que foi por susto, mas a gente já via comentários antes, né? Mas como a gente não está trabalhando ali dentro, a gente não sabe, né? E conversa tem bastante, né? Mas a gente já estava sendo avisado que alguma coisa ia acontecer ali. Durante a ação, o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Itaara comentou que os contratos estão sendo investigados pelo Legislativo desde o início da atual administração. Mesmo não sendo alvo de CPI, contratos estão sendo investigados, fiscalizados, cobrados pela Câmara de Vereadores desde o início dessa administração, desde o ano passado. Né? E é uma série de contratos. É claro que alguns, muito pela forma como foram, como transcorreram, né? Em razão de seus valores, acabam tendo uma atenção especial. O Ministério Público investiga ainda um assalto à casa do presidente do Legislativo, Robertson Tatti, também conhecido como Mano Zimmermann, em novembro de 2021. Também é apurado pelo MP se o autor intelectual deste assalto seria o prefeito Silvio Weber, que antes de entrar para a política partidária era pároco de Itaara. Atualmente está licenciado do sacerdócio. À época, 5 suspeitos foram presos com um carro, pertences roubados e 3 armas após o assalto. Foi ventilado várias hipóteses e eu acredito veemente na questão política, que foi uma tentativa de me calar quanto Câmara de Vereadores, intimidar a Câmara de Vereadores nos seus trabalhos de fiscalização, que é o nosso trabalho, fiscalizar e legislar. E uma adolescente de 15 anos fugiu da residência e pediu socorro em um posto de saúde após ser vítima de estupro pelo padrasto, um homem de 35 anos. O fato aconteceu no bairro Pinheiro Machado, zona oeste de Santa Maria. Aos policiais, a vítima relatou sofrer abusos do padrasto desde os 8 anos de idade. Após ouvir a adolescente, os policiais militares foram até a residência onde a vítima residia com ele. No local foi apreendida uma arma de brinquedo, 2 pedaços de pau com pregos marcados com os dizeres estripar, matar e morte. Conforme a Brigada Militar, a adolescente e os outros irmãos sofriam ameaças com esses objetos. O homem foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência e o suspeito foi ouvido e liberado. Ele vai responder em liberdade pelo crime de estupro de vulnerável. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e não foi informado se a vítima, a mãe e os irmãos foram encaminhados para um lar temporário ou se voltaram para casa. Câmeras de segurança registraram um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta no centro de Santa Maria durante a tarde de ontem. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Dos Andradas e Serafim Valandro por volta das 3 horas da tarde. As imagens mostram um agente de trânsito controlando o tráfego de veículos e orientando o carro a avançar pela rua Serafim Valandro, ainda que tenha visto o ciclista trafegando pela Rua dos Andradas. Em seguida, o carro bate contra a bicicleta. Nós vamos ver novamente, então, as imagens. O ciclista foi socorrido pelo SAMU, levado para o pronto atendimento com ferimentos leves. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, agentes da Coordenadoria de Trânsito estavam fazendo a manutenção do semáforo. O local estava sinalizado e o ciclista não teria reduzido a velocidade ou até mesmo aguardado a ordem do agente de trânsito. Observaram ainda que o ciclista não usava equipamentos de segurança como capacete. Mais 3 vias devem ser asfaltadas com recursos do Finisa 2.
Os trabalhos realizados serão de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. As ruas Maria Francisca da Conceição, localizada no bairro Duque de Caxias, Armin Schwartz, no bairro Tancredo Neves, e Aristides Lobo, no bairro Passo da Areia, devem receber melhorias, que vão custar o total de R$2 milhões, conforme os orçamentos publicados. Os trabalhos realizados serão de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. Ainda de acordo com os editais publicados, a licitação utilizará da modalidade de tomada de preço, em que o menor preço apresentado será o vencedor. A Rua Maria Francisca da Conceição terá prazo de conclusão de 60 dias, assim que a ordem de serviço for assinada, enquanto que as demais terão prazo de 90 dias. Segundo o chefe do gabinete do prefeito, Alexandre Lima, parte dos recursos para as obras partiu de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta, do PT, e o restante é oriundo de uma contrapartida do Finisa 2, o financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Ele explica que estas e outras melhorias visam o avanço da trafegabilidade nas vias da cidade. Com mais de R$17 milhões do Finisa 2 investidos em 21 ruas de Santa Maria, o chefe de gabinete também diz que estes recursos serão ainda mais efetivos quando as obras estiverem concluídas e a comunidade ver o resultado. Falamos agora sobre saúde. 9 casos da subvariante da Ômicron são registrados no estado, 3 deles aqui em Santa Maria. A principal preocupação é com o número de pessoas com a vacinação contra a Covid-19 em atraso. Nesta quinta-feira, mais de 3 milhões de gaúchos ainda não tomaram a primeira dose de reforço contra a doença, equivalente à terceira dose. Essas informações é segundo o painel de acompanhamento vacinal da Secretaria de Saúde. Nos últimos meses, organizações e gestões de saúde têm emitido alertas sobre o aumento de casos de Covid-19 no país. Um dos fatores que contribui para uma mudança no cenário é a identificação de novas subvariantes da Ômicron, conhecidas pelo alto potencial de transmissibilidade. No estado, os primeiros casos da subvariante BQ1 foram detectados por meio de sequenciamento genômico em amostras coletadas. Na quarta-feira, foi confirmada a circulação da subvariante em Santa Maria, sendo necessário seguir as recomendações já emitidas pelo Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 do Rio Grande do Sul e, recentemente, pelo Ministério da Saúde. Para mudar a curva, as recomendações envolvem antigos comportamentos e medidas já conhecidas da população, como o uso de máscaras por pessoas com comorbidades ou que apresentam síndromes gripais, a não realização de aglomerações, a higienização das mãos e, principalmente, a vacinação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para a população em geral, a aplicação de 3 doses possibilita uma boa proteção contra a doença, diminuindo os efeitos mais graves da infecção. Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas estão com a dose de reforço em atraso no estado. Em Santa Maria, quase 44% da população apta para se vacinar não retornou às unidades de saúde para completar o esquema vacinal contra a doença, mesmo que os imunizantes sejam disponibilizados principalmente em turno estendido. Especialistas alertam que as orientações buscam proteger a todos, especialmente em um cenário no qual ainda é cedo para saber como a subvariante irá impactar na vida de todos os santamarienses. 7 alunos da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Augusto Ope da Silva, da comunidade Aldeia Caigangue Tressoitas, que fica na Estrada de Canudos, distrito de Arroio Grande, participaram ontem pela primeira vez na história dos Jogos Escolares de Santa Maria, o GESMA. Entre os jovens que entraram na água e nos caiaques estava a Alessandra Tainá Gria de Medeiros, de 15 anos. Eu gostei porque a gente nunca sai mesmo. Os estudantes que participaram dos Jogos Escolares de Santa Maria, o GESMA, têm de 12 a 15 anos e são coordenados pela diretora da Escola Indígena de Ensino Fundamental, Augusto Ope da Silva. O grupo esteve na barragem do DNOS, no bairro Campestre, para integrar uma oficina de canoagem, que serviu não só como competição, mas de conhecimento da modalidade. Esta foi a primeira vez que os alunos participaram de uma competição oficial e de um esporte diferenciado. Os alunos ficaram muito animados, realmente é a primeira vez que eles participam de uma competição oficial, ainda mais o esporte canoagem, que eles não têm esse acesso, é um esporte diferenciado e é muito importante também pela questão da cultura indígena, né? Esse amor que eles têm com a natureza, então ficaram muito animados, muito contentes com o convite. Atualmente a escola atende 22 alunos, desde a pré-escola até o ensino de jovens e adultos. Eles são alfabetizados em português e em caingangue.
O convívio com escolas não indígenas é importante para a integração de culturas. Esse contato também com outras escolas, com a cultura não indígena, eles estavam muito ansiosos, né? Então, cada semana eles estavam, quando é que é o dia, o que a gente tem que levar? E eles não têm acesso também a um local de treino, né? Então, eles também não tinham essa perspectiva, essa expectativa, mas ficaram muito contentes com essa integração, né? Eu acho muito importante isso, né? Dessa integração das culturas e ligado à natureza, à preservação, que é uma pauta que eles vivenciam muito, né? Eles vivem no meio da natureza, então isso é uma oportunidade única para eles. A competição de canoagem contou pontos para o GESMA e teve a participação também de outras escolas de Santa Maria, como o Colégio Militar, Martinho Lutero, Rômulo Zanchi e Hilda Vasconcelos, entre outras. Que maravilha, os alunos aproveitaram então esse dia especial de jogos. E a seguir aqui no JD, Grenal do Bem, a nova iniciativa que promete arrecadar doações de sangue, medula óssea ou plaquetas. O JD faz agora o intervalo e vamos acompanhar como que está esse finalzinho de tarde de calor, quinta-feira de muito calor aqui em Santa Maria e também na região. Agora são 6h21 e nós estamos acompanhando imagens ao vivo do Morro das Antenas com essa belíssima imagem de final de tarde. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E
E uma competição saudável entre a dupla Grenal fará alusão ao Dia do Doador de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro. Colorados e gremistas que realizarem a doação de sangue, medula óssea ou plaquetas no Hemocentro de Santa Maria vão pontuar para o seu time na campanha Grenal pela Vida. No primeiro dia de doações, inclusive nós mostramos ontem aqui no JD, os gremistas saíram na frente no placar e contabilizaram 21 contra 14 para o Internacional. E para falar mais sobre essa bela iniciativa, eu recebo a presidente do Lions Clube Santa Maria Dores, Leila Gomes de Moura. Leila, seja muito bem-vinda e eu já gostaria de saber como que surgiu essa ideia de envolver os dois principais times do Rio Grande do Sul nessa iniciativa? Essa iniciativa iniciou no ano de 2021. Uma companheira viu essa experiência num livro da Assembleia Legislativa e nós iniciamos então esse projeto que teve uma aceitação enorme e é exatamente nesta época, porque é a época que o Hemocentro tem muita dificuldade de conseguir doadores. Então, a ideia é aumentar esse volume de doações de sangue, plaquetas e medula. E está sendo uma competição muito divertida também, né, Leila? Como que funciona? Como é que está sendo? Quem que pode participar? Você estava comentando que outras regiões também participam. Vamos contar um pouquinho como que é esse projeto. Então, eu estou representando o distrito LD4, porque eu agora não estou mais presidente do Lions. Eu estou aqui na condição de assessora do governador para executar esta campanha. Aqui em Santa Maria, os 5 clubes de Lions participam e também as cidades de Agudo e Quevedos, os Lions de lá também participam para essa doação no Hemocentro. Outras cidades aqui da região, apesar de não ter o Lions envolvido, tem os consulados do Inter e do Grêmio, que também trarão doadores. Inclusive, Restinga Seca tem uma característica muito interessante, que lá a parceria que o consulado do Inter fez foi com o Rotary, que também é um clube de serviço. Então, nós vamos estar todos engajados com o mesmo objetivo, que é salvar vidas. E no final da campanha, no dia 25 de novembro, que é o dia do doador, essas cidades todas serão premiadas com um troféu oferecido pelo Lions ao consulado vencedor, ou o Inter ou o Grêmio. Outras cidades também estão participando desse projeto através dos Lions de Tucunduva, 3 de Maio, Santo Ângelo. Talvez eu agora aqui não saiba me recordar de todos, né? Mas esse é um projeto, então, a nível distrital. Que maravilha, mobilizando então as pessoas nessa competição do bem, né, Leila? Para doar, como que funciona? A gente viu ali algumas fotos, as pessoas, é muito rápido a doação de sangue, né, Leila? Eu acho importante a gente enfatizar isso, como que as pessoas podem então doar e fazer a sua parte. Se a pessoa não é cadastrada, ela faz um cadastro lá e já pode, se ela está apta, dentro dos critérios técnicos do Hemocentro, ela já pode realizar essa doação de sangue. De plaqueta e medulas tem outras avaliações, né, que é necessário. Mas assim, o Hemocentro de Santa Maria, ele funciona das 8 às 14 horas, de segunda a sexta. No sábado, que também é possível fazer doação, o Hemocentro funciona das 8 às 12 horas. A gente tem procurado grupos, Keren, para fazer um agendamento. Por exemplo, os Lions estão convidando seus integrantes, familiares e amigos, e aí cada dia da semana está agendado para um grupo, mas isso não impede que uma pessoa que está nos assistindo agora, que não pertence a nenhum grupo que está envolvido nessa ação, ela possa ir lá e fazer sua doação. Se ela tem um time que ela torce, pode ir com a sua camiseta do Grêmio ou do Inter, lá tem umas plaquinhas, a gente faz foto, divulga nas redes sociais e faz essa atividade assim lúdica por uma coisa fundamental, que
que é salvar vidas. Perfeito. Importante que você falou, Leila, então, que não precisa estar ligado ao Lions ou alguma entidade. Qualquer pessoa, então, pode ser doador. Inclusive, tem um folheto, né, dessa segunda edição do Grenal pela Vida. Posso mostrar nessa câmera? Aqui, olha só. Esse folheto tem todas as informações, porque tem alguns requisitos, né, Leila, para doação de sangue. Eu não sei se poderia falar e comentar alguma coisa, quem não pode doar, ou é melhor, então, entrar na página ou alguma coisa que tenha todas essas informações. Tem o site do Hemocentro Santa Maria, que as pessoas podem acessar, né? Mas aqui tem algumas condições, assim, por exemplo, a idade é de 16 a 69 anos, com menos de 18, a pessoa tem que ir acompanhada do responsável, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido 6 horas antes da doação, não estar em jejum, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecede a doação e não fumar pelo menos 2 horas antes dessa doação. Esses são alguns dos critérios, assim, para essa realização. Tem alguns impedimentos temporários e também alguns impedimentos definitivos que são mais relacionados a algumas doenças, né? Mas, de maneira geral, assim, eu acho que essa é a informação mais básica e a pessoa pode, então, fazer essa busca nas redes sociais, né? E se inteirar em todos os detalhes com relação à adoção. Leila, e esse placar Grêmio Inter, todos os dias é contabilizado? Hoje nós já recebemos, vamos até colocar na tela. Hoje, olha só, o Grenal pela Vida, Grêmio 48 doadores e o Internacional 36. É o resultado atual de Santa Maria. O Grêmio novamente na frente, o segundo dia de campanha e o Grêmio está na frente. Os colorados precisam se agilizar, Leila. Exatamente, porque assim, o ano passado foi uma característica muito importante, que o único município vencedor daqui da nossa região que o Grêmio foi vencedor foi Santa Maria. Os outros todos, os consulados do Inter se mobilizaram mais e vieram com o maior número de torcedores. Aqui, nesse segundo dia, Kellen, nós já tivemos ontem também a participação de Jari, e Jari saiu bem na frente o Internacional do Grêmio. E assim, eu acho que, fazendo uma avaliação preliminar, eu acho que a campanha já está um baita sucesso, porque com Santa Maria e Jari, a gente tem condições, hoje, já no segundo dia, de contabilizar 95 doações. E o ano passado, durante as 2 semanas, nós tivemos 500 doações. Então, eu estou com uma expectativa de que esse ano a gente supere bastante o volume de doações do ano passado. Maravilha, muito bem. Então, Leila Moura participando ao vivo, trazendo mais uma coisa. Pode falar. Eu quero falar 2 coisinhas bem rápidas. Primeiro, que o doador preenche os dados ali e ele concorre a uma camiseta oficial do Grêmio e uma camiseta oficial do Inter. Então, quem gosta aí de andar com a camiseta do seu time, essa é uma oportunidade de ganhar. E a outra, eu quero convidar a todos para o encerramento que vai acontecer no Royal Plaza Shopping, lá na Praça de Alimentação, no dia 25, às 19 horas, quando estaremos entregando, então, os troféus para os consulados, e também a gente vai ter a banda do Centro Social Palote para abrilhantar esse encerramento. Muito bem, então, Leila, dando o recado, chamando as pessoas, então, para esse Grenal do Bem. E é importante, né, Leila, que as pessoas o ano inteiro, né, sejam doadores e não somente quando tem essas campanhas, mas, sem dúvida, uma iniciativa muito importante e o Grupo Diário, com certeza, está com vocês, então, nesta causa. Muito obrigada pela sua participação aqui no JD. E no próximo bloco, o presidente da Assembleia Legislativa realiza uma reunião com entidades para debater alteração na Lei Kiss. O Jornal do Diário faz agora o intervalo e nós vamos acompanhar como que está a movimentação do trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Astrogildo de Azevedo com acampamento, um movimento bastante intenso ali no centro da nossa cidade. Agora são 6 horas e 34 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km?
Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Temos orgulho de sermos professores, ensinar, aprender e lutar por dias melhores. Nossas bandeiras não são só nossas, mas de toda a população. Mais justiça, mais direitos, mais qualidade na educação. Educar é um ato de coragem. Enquanto existir professor, existirá resistência. Somos de luta, somos professores. Somos Simprosme. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E o JD está de volta e agora nós vamos ao vivo até o centro de Santa Maria saber sobre as atualizações do encontro da Rede de Solidariedade e resultados do Mesa Brasil. E quem está lá é a repórter Leandra Kruber. Leandra, boa noite para você. O que nós podemos esperar desse encontro de hoje? Boa noite, Kellen. Boa noite também para quem nos acompanha no Jornal do Diário. Então, estamos aqui, eu e também o repórter Bernardo Abad, né? Que daqui a pouco, a partir das 19 horas, vai também receber uma premiação relacionada ao trabalho dele, né, em pautas que tematizavam então os trabalhos do SESC e também do Mesa Brasil, já que esse encontro de hoje, que reúne apoiadores, também parceiros da iniciativa, é um encontro para apresentar, né, os resultados do Mesa Brasil, uma iniciativa super importante para o Rio Grande do Sul e, claro, também para Santa Maria, e também para homenagear, agradecer aos apoiadores, sejam eles doadores ou também apoiadores de outras formas, né, como a imprensa aqui da cidade, como repórter, então, como estava comentando o Bernardo Abad, que vai aí ser congratulado, então, né, com essa premiação relacionada aos apoiadores da iniciativa Mesa Brasil. A gente também vai ter aqui, Kellen, daqui a pouco, o encontro começa às 19 horas, uma série de apresentações artísticas que serão protagonizadas pelas pessoas que são beneficiadas pela iniciativa Mesa Brasil, direta ou indiretamente, né? Principalmente crianças, adolescentes, jovens, enfim, que participam, que estão em comunidades que são da área de abrangência de algumas organizações sociais ou instituições que estão cadastradas no programa. Mais cedo também, em entrevistas à Rádio CDN, nós podemos acompanhar, né, como será o evento. Então,
Então, são cerca de 600 pessoas esperadas. Os ingressos, eles são gratuitos, mas também precisavam ser retirados, né? 500 ingressos, então, estavam disponíveis para retirada e 100 ainda poderiam ser retirados. Como o evento ainda não começou, ainda dá tempo, né, dessa retirada, mas começa em seguida, né? Tem pouquíssimo tempo aí para as pessoas interessadas virem aqui também ou na sede do SESC para poder participar. O que nós teremos aqui, então? A gente vai ter, como tu bem falaste, essa questão, né, da apresentação dos resultados do Mesa Brasil, que já que a gente se encaminha para o final do ano, e também uma série de apresentações, principalmente de dança, né, espetáculos. Quando a gente chegou aqui, a gente pode ver, por exemplo, que tem prendas e peões já caracterizados para se apresentar em seguida. E, claro, a gente vai acompanhar a apresentação dos resultados do Mesa Brasil, também o agradecimento, né, aos colegas de imprensa, ao Bernardo, que faz parte do Grupo Diário, e também acompanhar as apresentações artísticas que farão parte desse encontro, né, da rede de solidariedade do Mesa Brasil, formado então por apoiadores, parceiros e esse ano protagonizada por quem, né, faz parte, por quem é beneficiado pelo Mesa Brasil. E a gente volta contigo aí no estúdio, Kellen. Tá bem, então, Leandra Kruber falando ao vivo do Centro de Santa Maria deste grande evento que começa daqui a pouquinho, às 19 horas. E o Bernardo Abad, repórter aqui do Grupo Diário da nossa equipe, vai ser, então, vai ganhar um prêmio e com certeza amanhã aqui no JD você vai poder acompanhar, então, a reportagem completa deste evento que acontece em Santa Maria hoje à noite. E na manhã desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Valdeci Oliveira, promoveu reunião de trabalho com representantes de entidades que ajudaram na elaboração do texto original da chamada Lei Kiss em 2013 e da liderança do governo. O objetivo foi discutir o plano de lei complementar apresentado pelo governo estadual, que altera a lei de 26 de dezembro de 2013, que estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no Rio Grande do Sul. As entidades devem apresentar a Valdeci uma proposta de alteração do texto até esta sexta-feira. Na próxima segunda-feira, uma nova reunião de trabalho pode ser realizada para discutir, então, as mudanças, já que o projeto volta ao plenário na terça-feira, dia 22 de novembro. Entre tantas causas, o dia de hoje é conhecido como de alerta mundial sobre a prematuridade. Atualmente, o Brasil encontra-se na 10ª posição do ranking mundial, que tem levado especialistas a alertas sobre fatores que contribuem para a alta nos índices. Todo ano, 340 mil bebês nascem com menos de 37 semanas de gestação no Brasil. Estamos falando de 931 nascimentos do tipo por dia, ou 6 prematuros a cada 10 minutos, o que justifica que o país ocupe a 10ª posição do ranking mundial de prematuridade. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o nascimento de bebês prematuros já corresponde a mais de 12% dos nascidos vivos no país, o que é considerado o dobro dos índices de países europeus. Os números têm gerado uma preocupação para profissionais de diversas áreas da saúde, justamente por ser um cenário que pode ser mudado. A enfermeira e coordenadora do mestrado profissional de saúde materno-infantil da Universidade Franciscana, Dirce Bax, explica que o tempo é essencial para entender a prematuridade. 2 dias que essa criança nasça antes do tempo previsto, ela ainda não está suficiente madura. Por isso que o parto normal é o mais aconselhado, né? Mas para isso a mãe precisa ser acompanhada não ali na maternidade, ou não é na maternidade que ela vai optar pelo parto normal ou não. É um processo que precisa ser acompanhada, porque o parto normal, fisiológico, é quando de fato a criança está madura, está preparada e ela autonomamente escolhe nascer. Então, qualquer hora ou qualquer dia antes desse processo pode e deve ser considerado prematuro. Para prevenir doenças que colocam tanto a saúde do feto quanto da gestante em risco, a enfermeira orienta que seja realizado o pré-natal. O processo pode ser feito nos postos de saúde gratuitamente. Uma mãe que consegue fazer as 6 consultas pré-natais preconizadas hoje pelo nosso Ministério da Saúde, se ela conseguir fazer isso
com qualidade, ela estará prevenindo uma série de questões, tanto relacionadas às doenças crônicas de ordem física, mas também de ordem emocional. Desde setembro deste ano, o Hospital Universitário de Santa Maria conta com um aparelho para aplicação de laser em recém-nascidos, diagnosticados com retinopatia da prematuridade grave. A instituição hospitalar é a única do interior do estado a ofertar o tratamento pelo SUS. Essa doença, ela se desenvolve, né, com alguns fatores de risco, que seria o baixo peso, a idade gestacional precoce, né, e também a exposição acentuada de oxigênio. Muitas vezes se necessita de muito oxigênio para a criança se desenvolver, né, e sobreviver. E, porém, isso aí é comprovado que é nocivo, né, para a formação natural da retina. Na unidade de terapia intensiva neonatal, são monitoradas crianças nascidas com idade menor ou igual a 33 semanas de gestação, ou com peso menor ou igual a 1,5 kg. Crianças prematuras extremas que nasceram com menos de 1 kg e que foram expostas à suplementação excessiva de oxigênio também passam pelo teste do fundo de olho, que é o principal exame para diagnóstico. Em média, 4 a 7 bebês acabam necessitando do procedimento com laser. O grande benefício seria acelerar o tempo de tratamento e ter o aparelho aqui disponível para ser mais rápido o tratamento dessa criança, não se perder tempo, porque a retinopatia da prematuridade grave com indicação de laser, ela tem um tempo certo para fazer o procedimento, senão aumenta muito o risco de descolamento de retina. E quem passa pelo trevo de acesso a São Pedro do Sul já deve ter observado a instalação de uma escultura. Trata-se da estátua do apóstolo São Pedro, o Pescador, que agora passa a integrar o barco que existe no local há cerca de 30 anos. A ideia surgiu em 2021, quando o então presidente do Lions Club percebeu a necessidade de identificar o barco e o significado, já que muitas pessoas não relacionavam com o apóstolo São Pedro por não existir nenhuma referência a ele no local. Aí então surgiu a ideia da escultura de São Pedro com características de um pescador. A escultura possui cerca de 2 metros de altura e pesa em torno de 430 quilos. E no próximo bloco você vai ver as informações da previsão do tempo e também o que foi notícia na edição do JD desta quinta-feira. Vamos então para o intervalo? Vamos acompanhar então como que está a movimentação neste momento. Vamos até a Avenida Rio Branco, bem próximo ali ao Paradão. Muitas pessoas, pedestres caminhando, carros também, movimento tranquilo ali na região. Agora são 6h47, o JD vai para o intervalo e nós voltamos em seguida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E agora as informações da previsão do tempo. A quinta-feira foi de sol o dia todo, sem nuvens no céu e muito calor. De acordo com a Baroclima Meteorologia, o tempo continua firme nos próximos dias em Santa Maria e também aqui na nossa região por causa de uma massa de ar seco que está cobrindo todo o sul do país. As temperaturas seguem um pouco mais amenas durante a noite e também no início das manhãs e aí entram em rápida elevação durante as tardes. Vamos ver então como que ficam as temperaturas na tela? Sexta-feira mínima de 17, máxima de 32 em Santa Maria. Sábado, previsão de muito sol, máxima de 34. No domingo, também calorão aqui para nossa cidade, mínima de 18 e máxima de 34 graus. E na segunda-feira, a mínima já bem alta, às primeiras horas da manhã, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região. Jaguari nessa sexta-feira, máxima de 34. São Gabriel e Agudo também registram altas temperaturas, máxima de 34. E São Martinho da Serra, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Para quem gosta de calor, tá aí então, um verãozinho chegando. E você confere agora o que foi notícia no JD desta quinta-feira. Nós mostramos que na manhã de hoje foi deflagrada pelo Ministério Público uma operação que investiga um esquema de direcionamento de certames públicos com objetos superfaturados. 3 servidores da Prefeitura de Itaara são os suspeitos, entre eles está o prefeito da cidade, que também é padre, e por isso a operação foi denominada Santidade. E nas nossas plataformas você confere todas as outras informações referentes a este caso. Nós falamos sobre uma adolescente de 15 anos que fugiu de casa e pediu socorro em um posto de saúde após ser vítima de estupro pelo padrasto, um homem de 35 anos. O fato aconteceu na zona oeste de Santa Maria. Aos policiais, a vítima relatou que já sofria abusos pelo padrasto desde os 8 anos de idade. O suspeito ele foi ouvido e liberado e vai responder em liberdade pelo crime de estupro de vulnerável. E na manhã de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, promoveu uma reunião de trabalho com representantes de entidades que ajudaram na elaboração do texto original da chamada Lei Kiss em 2013 e da liderança do governo. E mostramos uma boa notícia, mais 3 vias devem ser asfaltadas com recursos do Finisa 2. Os trabalhos realizados serão de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. As ruas Maria Francisca da Conceição, localizada no bairro Duque de Caxias, Armin Schwartz, no bairro Tancredo Neves, e a Aristides Lobo, no bairro Passo da Areia, foram as escolhidas, então, para receberem estas melhorias. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã com as principais notícias de Santa Maria e da nossa região. E eu espero você a partir das 6h05. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.